Está ouvindo isso? O silêncio, o vazio. E então lá vem ele, o primeiro som. Como uma brisa que invade a sala, o rádio fala. Naquela época, era como se o mundo todo estivesse em suspense, esperando uma voz que surgisse do nada, pronta para contar histórias e atravessar fronteiras invisíveis. E eu? Eu sou a voz desse começo. Sou aquele que vive no ar, entre frequências e sintonias. Já me escutou antes? Eu sempre estive aqui. Na sua sala, no seu carro, no seu quarto. Invisível, mas presente. O rádio tem esse poder de fazer com que você se sinta acompanhado, mesmo estando sozinho. Cada palavra, cada canção era uma viagem. E você sabia que o rádio era feito de vozes, mas nunca sabia o rosto por detrás delas. Quem sou eu? Talvez você descubra, mas por enquanto, vamos iniciar a nossa história. No começo, ali na década de 1990, 2000, a rádio ainda tinha uma profunda audiência ao ponto de bloquear as linhas telefônicas da cidade e ninguém conseguir falar porque um programa nosso abria para participação por telefone. Tamanha era a força do rádio. O rádio ainda era muito o auditivo, né? Eu lembro que quando a gente falava com as pessoas ficavam imaginando como que a gente era e tal. Então a gente brincava muito com o imaginário. Nos anos do rádio teatro, da rádio novela, anos 30, 40, 50, as pessoas imaginavam o mesmo, né? Era uma voz assim, um assado. Pô, o cara que estava falando, né, tinha 1,60 m, o personagem dele tinha 1,80 m. As pessoas imaginavam, pela voz dele, pela descrição, pelo contexto, que era uma pessoa diferente daquela que ele era na realidade. Se definia o personagem pela voz, não pelo corpo, pela cara, pelo porte. Nós devíamos pensar que em um estúdio de rádio são 3 cadeiras. São 2 para os apresentadores e 1 cadeira para o ouvinte. Porque se faz o rádio, se faz o conteúdo sempre pensando na comunidade. Nunca há 1 ou 2 vozes que comandam o assunto, mas é preciso pensar que o conteúdo e a interação é sempre um tripé. São 2 apresentadores ou 1 apresentador, mas sempre pensando na participação do público. Tem pessoas que ouvem rádio estudando, tem pessoas que trabalham ouvindo rádio. Então, e o rádio é companhia. Porque o rádio você coloca ele em qualquer lugar, você leva ele em qualquer lugar, você está no carro, você está com o rádio. Você consegue, através do celular, acompanhar uma programação de rádio. E onde você for, o rádio está junto com você. Então ele é companheiro mesmo. 2 momentos importantes na história do rádio por causa da tecnologia. Nós temos lá nos anos 50 a chegada da televisão no Brasil, né? Chegou lá em setembro de 1950, né? A história conta, né, que Chateaubriand trouxe a televisão para o Brasil, fez e aconteceu, importou os 200 aparelhos de televisão, trouxe para o Brasil, inaugurou a televisão. Quando a televisão chegou, todo mundo conhece essa história, né? Todo mundo conhece a história do rádio com a chegada da TV. Essa foi a primeira vez que o rádio precisou se reinventar, buscar novas formas de se aproximar de você. Mas agora, que tal descobrirmos onde esse novo rádio chegou? Aí damos um salto aí na virada do século XX para o século XXI, nós temos a chegada da internet. O Eduardo Medici, ele tem uma fala num texto dele muito interessante, uma fala de 2001, que ele fala assim, ele fala sobre a chegada da internet, e aí ele fala que a internet está ameaçando até a televisão, e ele fala assim, até há pouco tão garbosa, né? Porque
Até então era só televisão. E aí chega a internet. E ele finaliza esse trechinho do artigo dele falando assim: alguém é louco de apostar no rádio. E aí o que aconteceu com o rádio? Ele buscou novamente um novo lugar. Nos anos 60, nós temos um rádio aí trabalhando fortemente nesse entendimento da oralidade. E aí, de novo, quando chega a internet, o rádio teve que se ressignificar e buscar um novo caminho. E então, a voz encontrou algo inesperado, a magia da imagem. A voz que por tanto tempo viveu solitária nas ondas invisíveis, agora tem uma nova companheira. Mas calma, ainda não estamos prontos para revelar tudo. Apenas saiba que agora o rádio tem uma nova forma de se conectar, um novo rosto. Será que isso muda o que ele sempre foi? Esta realidade entre céu e terra era de domínio do mal. Eu digo que eu sou muito privilegiado, a minha geração, muito privilegiada, porque nós vimos esse salto imenso da evolução tecnológica, então nós presenciamos o nascimento disso. Quando essa coisa da rádio na internet surgiu, todo mundo dizia que o rádio ia acabar. E não, pelo contrário, a gente só ampliou a atuação do rádio. Qual foi o principal motivador para que a Rádio Catedral explorasse novas plataformas como o YouTube? Então, a Rádio Catedral ela já nasceu uma FM, né? Como FM, ela tem toda uma dinâmica diferente da AM, né? Mas ela trabalha bastante também com a questão musical e tal. Como o podcast no Brasil cresceu muito, a gente viu que a gente não podia ficar só no dial. A gente precisava largar essa fronteira, assim como as redes sociais também, né? Quando elas surgiram, viu um campo de evangelização ali. Então, por que não levar também aquilo que a rádio faz para as redes sociais, né? Mas naquele tempo ainda não existia esse boom do vídeo, né? Com o tempo, né? Com o passar do tempo, a rádio também foi entrando nesse meio que é o vídeo, né? É uma tendência também. E então o nosso estúdio hoje ele ainda não é preparado para fazer transmissão em vídeo. Então logo a gente não tem essa programação 24 horas em vídeo. Então a gente faz uma parceria aqui com a Web TV Redentor, que é a plataforma que tem vídeo aqui da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Então a gente tem alguns programas do ao vivo que ele também é transmitido pelo YouTube junto com a Web TV Redentor e que vai para o canal da Rádio Catedral. Você acredita que a convergência do rádio com o digital, ela exige uma adaptação específica por parte dos locutores? Dos profissionais de rádio, com certeza. O profissional precisa estar capacitado para isso. Ele precisa entender que, ao mesmo tempo que ele fala para o rádio, ele está falando também para outras plataformas. Então a linguagem dele muda e ele vai se adaptando, né? Então você conversa, você faz a locução no rádio, mas pensando que você também está no YouTube, que você também está no Facebook, você tem que conversar com a câmera, você tem que brincar com as pessoas que estão assistindo você, mas como eu sempre digo, não podemos perder só a essência do rádio.
A gente fala com a câmera, mas a gente fala numa linguagem de rádio. Mas é interessante a gente pensar e entender o quanto esses veículos se complementam. Sobretudo a internet, que veio para ampliar a voz do rádio, porque uma rádio tradicional ela é muito voltada para a comunidade local, para as ondas médias, para as ondas curtas. E como então ampliar essa voz? Através da internet, através do YouTube, do Facebook e dessas ferramentas digitais, que faz com que o rádio vá muitas vezes além Brasil. Comunidades locais podem acompanhar essas interações e esses conteúdos, como também outras pessoas que de repente têm interesse naquela comunidade local, porque tem família, porque tem amigo, ou está fora do Brasil viajando, mas tem interesse em acontecimentos daquela região em específico. E o desafio principal que a gente enfrenta é não perder de vista que nós somos rádio e não podemos perder a proximidade do rádio, a agilidade que o rádio nos proporciona. Ou seja, quando o repórter vai fazer uma imagem, ele tem que também fazer essa imagem nesse curto espaço de tempo. Quando ele vai agregar algum conteúdo em multiplataforma, ele também tem que pensar, olha, para você que está nos acompanhando pelas redes sociais, você vai conferir determinada imagem, mas para você que está pelo rádio, eu estou aqui no ambiente XYZ, presenciando aqui um buraco na rua, presenciando aqui um terreno que está trazendo prejuízos aos moradores, ou aqui um acidente que aconteceu em que o carro está capotado, descrevendo aquele conteúdo para quem está pelo rádio, mas complementando com as imagens para quem está pela rede social. Então esse é o grande desafio, equilibrar as duas questões e prestigiar os dois públicos que estão com a gente, que, como eu comentei, se complementam também. Sim, o YouTube trouxe uma nova vida ao rádio. As ondas sonoras agora têm forma, têm cor, e você, ouvinte de tantos anos, pode finalmente ver o que sempre imaginou. Essa integração da tela ela pode também alterar a maneira como o ouvinte consome o rádio? Sim. Eu trabalhei quase 20 anos em emissoras de rádio. Era bastante comum, muito comum, chegar pessoas lá, ouvintes, falar na portaria, eu quero falar com fulano de tal. Aí, quando era a minha vez, que queria falar comigo, eu ia lá e a pessoa falava assim, eu queria muito te conhecer para saber como é que você é. Porque eu te escuto e eu não sei como é que você é. E aí as pessoas falavam, eu te imaginava tão diferente, eu imaginava que você era assim, assado e tal. Um dia eu vi uma pessoa falando que seu cabelo era assim, e aí eu fiquei imaginando que você parecia com uma prima minha que era assim. Então, assim, é todo um imaginário do que acontecia apenas com a sonoridade. Obviamente que com a chegada da multiplataforma, que além de sonora, é também imagética, isso mudou, porque hoje eu não tenho dados de quantas pessoas vão, mas esse imaginário de como é a cena da emissora, como são as pessoas, como que é o lugar onde está acontecendo a reportagem, onde está acontecendo alguma coisa, as pessoas têm acesso muito fácil. E cada vez mais com a geração digital, que acessa muito facilmente e manipula muito facilmente esse conteúdo digital, não existe mais aquela curiosidade para saber como que são as coisas, porque a imagem está aí em todo lugar. Então, ninguém mais vai perguntar como é que é, porque está tudo ali. Então, a forma de consumo mudou. Eu recebo um recado de um ouvinte lá no Japão. Eu não poderia imaginar que isso fosse possível um dia. E isso é muito legal. Então, o que eu vejo é que essa expansão parece não ter fim. Vou dar um exemplo assim bem básico, tá? Da relação que as pessoas estabelecem com os meios, tá? Na Argentina, aqui do meu lado, tá? Mais distante de vocês, mais perto de mim, alguns canais na internet, eles não se identificam como rádio, como TV. Tá? Eles se identificam como streaming, tá? Que é o nome de uma tecnologia de transmissão, como o rádio um dia foi o nome de uma tecnologia de transmissão. Daqui a pouco
Eles falam, inclusive, o streaming de fulano de tal, o streaming não sei o quê. O streaming tal, dá o nome do canal, tá? O nome do veículo, digamos assim. Tá? Essa experiência de consumo, né, já se alterou. Aqui, no Rio Grande do Sul, numa cidade próxima aqui de Porto Alegre, chamada Lajeado, que foi muito atingida pela enchente, tem uma particularidade, é difícil de encontrar isso aqui no Rio Grande do Sul. Uma cidade fora de Porto Alegre com 2 emissoras que fazem radiojornalismo. E que tem pique para fazer, pique dinheiro, recursos, enfim, para fazer, numa tragédia, jornalismo 24 horas e fazer esse jornalismo com imagem. Uma delas se chama Rádio Independente e outra se chama Rádio A Hora. A operação deles na internet, no YouTube, uma se identifica como Rádio Independente com imagem e a outra se identificou como TV A Hora. Deixou de ser rádio. Na experiência de quem está assistindo na televisão é imagem. Na experiência de quem está ouvindo é rádio, é som. Como as pessoas vão chamar isso, como elas vão se relacionar com isso, está muito associado, talvez, está muito mais associado com a expressão a hora e com a palavra independente do que com o fato de ser rádio ou ser televisão. Porque a relação é com o veículo, não é com o meio. O meio é o rádio. O veículo é a rádio independente. O meio é a TV. O veículo é a TV a hora ou a rádio a hora. Então tira fora. As pessoas estão se acostumando a fazer isso. Então foi mudando a experiência de consumo. O Projeto Eleições ele trouxe para a gente uma questão muito desafiadora, que é também, mais uma vez, prestar um serviço de qualidade à população. O Jornal Regional, diariamente às 11 horas, ele já conta com a transmissão, YouTube, Facebook, site e aplicativo com imagens. Porém, é uma transmissão que acontece direto dos estúdios da rádio. O jornal ele é levado para multiplataforma e, como eu disse, vai complementando. Para o Projeto Eleições, a gente trouxe uma realidade um pouco diferente, que foi montar uma estrutura própria para também levar um conteúdo com uma estética também de televisão para que as pessoas pudessem acompanhar. Para isso, a gente contou com o apoio de todos os setores da Rede Aparecida e do Santuário Nacional. Foi muito desafiador, um trabalho que começou um ano antes a ser pensado, no quesito das datas, do cronograma, porque a cobertura eleitoral ela envolve regras, inclusive, que são determinadas pela Justiça Eleitoral. Então tudo isso já começou um ano antes, depois foi sendo aperfeiçoado, aprimorado e culminou com a realização de 8 debates eleitorais. Para mim, liderar esse projeto foi um grande desafio, porque até então a gente se preocupava mais com o rádio, com a multiplataforma, mas veio também a questão da televisão, da estética, de como se portar também na frente das câmeras, que, diferente das nossas câmeras do estúdio de rádio, que estão ali posicionadas, tem uma questão mais voltada para mostrar o bastidor. As câmeras de televisão, a iluminação de televisão, ela causa um impacto maior até em quem está ali apresentando, em quem está ali também sendo sabatinado ou participando de um debate, mas foi um resultado bastante positivo, que a gente pôde acompanhar, inclusive, uma grande repercussão nas redes sociais. Muitas visualizações no YouTube, por exemplo, muitas pessoas comentando e prestar esse serviço mesmo para a sociedade. Então, vejo um saldo bastante positivo e traz perspectivas muito boas para mostrar que em outras oportunidades a gente consegue também manter essa cobertura em multiplataforma e, quando necessário, quando positivo, também fazer essa integração entre rádio, multiplataforma e a televisão, vindo agregar também com as suas características peculiares. Cada um com a sua individualidade, mas todos somando também para entregar um resultado positivo para as pessoas. Tem vários casos no Brasil de emissoras que foram se movimentando nesse sentido. Agora, que eu conheço de visitar e conheço de perto é a Rádio Itatiaia, que eu falei para vocês. Inclusive, ela estava aí há 60 anos num espaço que era uma antiga fábrica de fogos de artifício. Quer dizer, não era um espaço para ser uma emissora de rádio, um espaço bastante acanhado. No espaço foi o lugar que eu trabalhei. E mudou agora há uns 2 anos, eu acho,
para um novo lugar. Com estúdio aberto, com estúdio de vidro voltado para a rua, com a programação toda no YouTube, com câmeras para todo lugar, com vários estúdios pequenos de gravação para aqueles programas gravados, gravar comercial, etc. Então, assim, é um espaço que a gente pode falar que ele é multiplataforma. As pessoas estão ali. A própria ambientação é bastante diferente do que a gente conhecia por emissora de rádio. Então, mudou a forma como as pessoas se relacionam com os meios. E também mudou a forma como elas se relacionam com os jornalistas, com os radialistas, porque dessacralizou tudo, né? Já vinha um processo de dessacralização. A TV, o rádio estava no centro da casa das pessoas. Veio o radinho de pilha para só acompanhar as pessoas. A TV estava no centro da sala das pessoas. Continua no centro da sala. No centro da casa, né? Lugar quase de culto na sala. Mas está no celular, está no computador, está no ônibus, tem um monitor ali daqui a pouco, está no bar, está em um monte de lugar. As novas tecnologias, essa convergência das mídias, né? Uma mídia conversando com a outra, ou seja, o meio de comunicação social tradicional que a gente conhece, que é o rádio e a TV também, utilizando-se dessas outras ferramentas digitais, isso potencializa muito mais o trabalho. Por exemplo, aqui na Rádio Aparecida e na Rádio Nova também, que eu trabalho em Lorena, nós utilizamos essas ferramentas. Então, ao mesmo tempo que nós estamos no rádio, nós falamos também com a câmera sem perder a locução do rádio. E nós estamos ao vivo aqui nas redes sociais. Quero abraçar você que está acompanhando a gente aqui no YouTube, no Facebook. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por nos permitir estar aí na sua casa, no seu trabalho e passar esse dia tão gostoso com vocês aqui, viu? Você é sempre muito importante para a gente. Muito obrigado mesmo. As mídias digitais veio para colaborar com o rádio. As mídias digitais vieram para somar com o rádio. Então hoje nós utilizamos Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram. Ao mesmo tempo que você está falando no rádio, você está transmitindo via streaming, você está falando com as redes sociais, tirando fotos, colocando, ou seja, ele passa a ser um complemento. Da mesma forma que você fala no rádio, você também convida as pessoas que estão acompanhando no rádio para acompanhar também as redes sociais que fazem parte desse universo que é o rádio. Então, uma mídia complementa a outra. E eu tenho plena convicção que o rádio não vai acabar. Assim como a televisão não acabou, né? Porque também se pensava, com o digital, será que também não vai tirar a força da televisão? Então, acho que a gente vai entendendo essa comunicação contemporânea justamente para que a gente possa atender todos os segmentos, né? A rádio tem uma programação, como você falou, ela é tradicional, né, que é o do AM, e a gente vai entendendo também as outras formas que a rádio hoje tem de comunicação e vai fazendo uso delas também. Então elas são fundamentais. O dial é fundamental, as redes sociais é fundamental, o streaming é fundamental, tudo é fundamental para continuar a comunicação. E ele vai agregar nesse processo tudo que ele puder agregar. Se pode agregar redes sociais para fazer interatividade, já agregou. Se pode agregar imagem para oferecer um conteúdo a mais, já agregou. E nesse processo, aparentemente, tem dois suportes fundamentais. Smart TV e celular. Isso significa que o radinho de pilha vai deixar de existir? Não. Significa que esses suportes eles têm a possibilidade de convivência por um bom tempo. Mas eu diria que o principal, fundamentalmente, é a gente poder ter o rádio dentro desse aparelhinho aqui. Isso aqui, para mim, é o fundamental. Se a rádio estiver dentro desse aparelho, que as pessoas carregam para lá e para cá, eu acho que ele sobrevive, apesar dessas concorrências todas, dessas dificuldades todas, dos desafios todos, né? Mas eu acredito firmemente nessa capacidade de ressignificação, de como tem uma música do Milton Nascimento que ele fala assim: todo artista tem que ir onde que o povo está.
Eu gosto muito dessa frase dele. E eu acho isso, que o rádio sempre vai aonde que o povo está. Então, se as pessoas estão agora querendo ver, que era um sonho bem antigo, lá desde os anos 30, as pessoas estão querendo ver rádio, então elas passam a ver. Agora elas podem ver com muita tranquilidade pelo celular, pelo computador, etc. A voz que sempre foi mistério, agora tem um rosto. Agora você me vê. A voz que te guiou, que contou essas histórias, que te levou de volta ao passado e te trouxe até o presente. Eu sou o André Araújo, o rosto por detrás da voz. Mas o que realmente importa é que o rádio sempre foi maior do que o rosto. Ele é a conexão invisível, mesmo no mundo das imagens. Como você imagina o rádio daqui a 10 anos, diante dessa evolução constante, né? Não imagino. Não imagino. Eu acho muito imprevisível. O que vem daqui para frente, com a inteligência artificial e tudo mais, o que vem? Não sei, não consigo imaginar. Eu prefiro me maravilhar com cada evolução dessa. Acho que o digital ele veio para transformar a nossa vida todos os dias. É se preparar para o novo. Hoje os jovens já estão fazendo grandes trabalhos através da internet. Eu tenho certeza que o rádio vai conseguir potencializar ainda mais o trabalho dele. E assim, o rádio encontrou o seu lugar no futuro. Invisível, visível, digital, não importa. Provavelmente ele continuará contando histórias, trazendo emoções, fazendo o que sempre fez de melhor, estar ao seu lado, onde quer que você esteja, porque a verdadeira magia nunca desaparece.